Olá, mestre! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Exponenciar, o podcast que foi criado com o objetivo de fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil e, consequentemente, da sua, empresário de software que nos assiste, colaborador de software house que nos assiste, líder de software house que nos assiste. Hoje a gente está aqui com o Túlio Bittencourt, nosso CEO. Sou eu. Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco mais de coisas que agregam a rotina de vocês, né? O nosso podcast tem sido marcado por isso. A gente sempre traz temas, assuntos que contribuem diretamente com a rotina. A gente sempre tenta deixar algum planinho de ação para que você já possa executar ao parar de ouvir o podcast. Túlio, hoje a gente queria falar um pouco aqui sobre ferramentas de automação, né? A gente sabe que nas empresas de software eles são meio que fissurados nisso, né? Estão sempre em busca da próxima ferramenta que vai resolver todos os problemas que eles vivem dentro da software house. E muitas das vezes, pelo que a gente presencia, eles não seguem um padrão. Eles vão de acordo com o grito do setor que está falando mais alto, né? Aquele setor que fala mais alto é o setor que talvez leve a promoção do mês sobre a ferramenta que está desejando. Mas a gente sabe que existe um caminho para a gente seguir, né? Porque existem tarefas que fazem a empresa funcionar, tem tarefas que mantêm a empresa em funcionamento e tem tarefas que fazem a empresa crescer. Pensando em ferramentas de automação, em que setores, em que nível dos colaboradores ali, a gente tem que começar a focar para ter ferramentas de automação contratadas? Bom, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa Boa noite, noite. que você está me ouvindo, assistindo. mas é alegria poder estar aqui compartilhando mais uma vez um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do que a gente tem aprendido com essa jornada aí no mercado de software. E o tema de hoje ele é interessante porque a gente consegue trazer uma visão além da ferramenta em si, né? A gente é muito focado, o programador não tem jeito, ele é focado em resolver o problema ali daquela forma mais tradicional, que é o 0 e 1, né? Tem um problema, bota a ferramenta e resolve, bora para frente, mas a gestão do negócio, a gestão da software house, ela passa por outros caminhos, ela passa por uma visão mais 360 sobre o problema. E essa visão às vezes falta. Então, às vezes, a gente consegue resolver a dor, a febre, né, o que está ali latente sobre um gargalo dentro da operação, mas isso não gera nenhum tipo de facilidade ou nenhum tipo de melhoria no contexto geral, às vezes, da empresa. Pelo contrário, às vezes dificulta um pouquinho mais outros trabalhos dentro da empresa. E sem essa compreensão do todo, essa tomada de decisão ela fica enviesada e acaba não surtindo o efeito que a gente deseja. E é por isso que tem muita troca de ferramenta, muita Sim. troca de solução dentro da empresa, por isso que nenhuma resolve o problema 100% e tal. Porque assim, e ainda tem uma máxima das empresas de software, que assim, é casa de ferreiro, espelho de pau. Né? Essa máxima acontece dentro da empresa de software pelo seguinte, né? Muita das reclamações, e é normal na empresa de software, a gente reclamar do cliente. Né? Tá dando muito suporte, tá dando muita coisa, mas o cliente é isso, o cliente não sabe fazer, o cliente não presta atenção, o cliente não faz treinamento, o cliente não vê isso, o cliente não vê... É sempre assim. Só que a empresa de software, ela replica isso na operação dela. A maioria das empresas de software, são poucas as empresas que eu conheci até hoje, que elas adotam algum tipo de ferramenta e elas adequam o seu processo à ferramenta. Na maioria das vezes, elas querem que a ferramenta se adeque ao processo delas. E isso gera essa busca maluca por ferramenta que muitas das vezes elas vão tentar desenvolver sua própria ferramenta, né, para resolver algum tipo de solução. Só que também não é o core dela. Então acaba ficando muito caro, acaba desenvolvendo uma ferramenta que sempre vai estar defasada, não vai conseguir acompanhar a velocidade de evolução que a software house deseja, muito por conta dessa questão de se adequar a um processo. E aí a gente vai caminhando para trás, né, vai dando voltinhas, que a gente vai chegar a que processo, né? Será que a gente tem isso bem desenhado? A gente consegue transmitir isso no nosso dia a dia de forma profissional ou não? Tudo acontece muito aleatório. E essa visão do todo, ela é fundamental para a gente poder falar sobre automatizar algum tipo de processo. O entendimento, primeiro, dentro da hierarquia de tomada de decisão da empresa, sobre como a ferramenta tem que contribuir para essa tomada de decisão num todo, então, do estratégico para o tático e para o operacional. O que eu achei importante na tua fala é que você falou o seguinte:
é que a gente tem que voltar um pouquinho e entender o processo. A maioria das ferramentas de automatização, elas servem para automatizar, obviamente, um fluxo de trabalho. Se eu não tenho um processo definido, se eu não consigo entender como é que são os fluxos, eu não consigo utilizar a ferramenta na sua essência. E aí o que você falou é realmente o que acontece. Muitas das vezes contrata-se a ferramenta, mas nunca consegue extrair o melhor delas. Então, é importante demais, e a gente faz isso nas nossas mentorias, estabelecer um fluxo de trabalho, certo? E o melhor setor, por exemplo, você falou de desenvolver ferramentas. No setor de suporte, por exemplo, é muito difícil a gente pegar uma software house que tem um fluxo de trabalho desenvolvido. Mas eles contratam ferramentas atrás de ferramentas só com a preocupação de que se o ticket tem mais campos para ser preenchidos. Então, entender o funcionamento do setor e estabelecer o que se espera dele não seria o primeiro passo para isso, antes de contratar uma ferramenta de automação? Sim, sim. Essa caminhada, né, essa jornada, ela vai sobre o nível de maturidade da liderança para entender os seus objetivos com a adoção de uma ferramenta como um todo. Então, você tocou no primeiro momento aí, a gente trabalha assim, eu tenho muito claro que toda empresa ela faz 3 tipos de trabalho. Né? O trabalho que faz a empresa funcionar, o trabalho que faz a empresa se manter e o trabalho que faz a empresa crescer. E cada um desses tipos de trabalho, ele tem um objetivo por trás da liderança, por trás da gestão sobre esse trabalho. Né? Então, o trabalho que faz funcionar, a gente automatiza. O trabalho que faz a empresa crescer, a gente qualifica. Legal? Se manter, a gente qualifica. E o trabalho que faz a empresa crescer, a gente investe. Legal? São essas 3 máximas. Então, aonde a ferramenta de automatização de algum tipo de processo vai trabalhar efetivamente? Lá onde faz a empresa funcionar. Legal? Que são as atividades mais básicas, onde eu não posso ficar perdendo tempo de mão de obra, onde eu não posso ficar gastando energia cara para fazer um trabalho que não necessariamente vai gerar algum benefício positivo para o todo, se bem feito. Porque assim, o trabalho que faz a empresa funcionar, se bem feito, ele só é bem feito. Agora, se mal feito, ele pode prejudicar toda a cadeia. Entendeu? Então, esse tipo de trabalho eu tenho que mais rapidamente automatizar, conseguir fazer ele de forma mais rápida e barata possível, legal, e mais assertiva possível. Esse é o ponto. Todo o restante, a gente começa agora a entrar com pessoas, né, para qualificar ou investir nesse trabalho de crescimento. Então, entendendo essa máxima do trabalho que faz funcionar, manter e crescer, a gente consegue começar a olhar para as ferramentas de um jeito diferente. Por exemplo, a gente fala de automatização. O trabalho, por exemplo, de cobrança dentro de uma software house. Né, de emissão de boleto, segunda via e tal. Esse é um trabalho que, se bem feito, ele só está bem feito. Porque é um trabalho rotineiro, é um trabalho que, ótimo, que vai acontecer porque a software house ela trabalha com recorrência, ela trabalha com a carteira dela fechada, né, vamos dizer assim, fixa, eu não tenho variação, o cara que paga num mês, paga no outro e assim vai embora. Continua a jornada, eu não tenho que estar vendendo todo mês para aquela mesma pessoa. Não, aquilo dali acontece de forma recorrente. Então, para 90% dos casos, eu envio o boleto, ou envio a cobrança, ou eu faço a assinatura lá e vai cobrar no cartão do cara, e isso vai acontecer naturalmente, transparente. Entendeu? Existe um trabalho de recuperação, existe alguma coisa que o CS pode fazer, mas não necessariamente é o trabalho fundamental desse tipo de trabalho de cobrança. Então, esse é um trabalho que eu tenho que buscar automatizar. Eu não posso ter uma pessoa fazendo isso manual, porque isso fica caro para mim fazer, e que, se bem feito, ele só vai deixar a empresa onde ela está. Então, beleza, esse é o trabalho que faz funcionar. Então, ter uma boa ferramenta de automatização de pagamentos, por exemplo, é fundamental para a velocidade que a gente precisa hoje, porque o que eu investiria em ter uma pessoa para cuidar disso, eu estou investindo em outras áreas para fazer ela crescer. A partir daí, e aí a gente pode olhar outros trabalhos parecidos com esse da software house, que são trabalhos que a gente vai automatizar. Emissão de nota, emissão de pagamento, uma série de questões financeiras e burocráticas também a gente consegue automatizar, questão de comunicação com o cliente, né? A gente consegue pegar ferramentas e automatizar. Aqueles primeiros atendimentos ali, você consegue melhorar bastante. Isso, a gente consegue automatizar essas coisas. Aí, a partir dali, a gente passa a entrar no trabalho de manter, que é o trabalho onde eu preciso de um viés mais humanizado dentro do processo, porque é o trabalho de qualificar.
O trabalho de manter, que é o trabalho que normalmente a liderança faz junto com os times e faz o intercâmbio entre o estratégico e o operacional, ele precisa de gente para qualificar esse trabalho. E aí que é o ponto-chave desse processo de automatização. Porque se eu tenho uma ferramenta que ela simplesmente trabalha na parte de funcionar, ótimo. Ela funcionando, tá beleza. Agora, se a ferramenta e o trabalho que ela vai fazer, ela permeia por mais de uma camada dessa, aí eu tenho que olhar para ela com um olhar diferente. Aí a gente pode entrar, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, você tocou aí de suporte, gestão de ticket e tudo mais. Legal? Eu não tenho que ter uma ferramenta só para automatizar meu atendimento. Automatizar o atendimento é uma parte desse todo. Por quê? O bot de atendimento. Beleza, o botzinho que vai fazer lá, oi, tudo bom? Qual o seu nome? Qual o seu CNPJ? Você quer falar com qual setor? Ótimo, vai abrir um ticket. Beleza, essa parte faz funcionar. Ótimo. Só que a ferramenta, ela permeia as outras camadas, porque a partir do momento desse atendimento, eu entro com a parte humanizada de categorização, legal, de entendimento sobre o problema para categorizar de forma correta. Essa categorização, ela vai gerar indicadores, KPIs sobre problemas, sobre performance, sobre o que está acontecendo dentro da empresa, que vai levar ao gestor do setor a tomar decisões sobre aquilo, e que vai levar o estratégico a tomar decisões sobre esse trabalho do gestor que está impactando no operacional. Então aí já deixa de ser só algo que faz funcionar e ele começa a ter importância na tomada de decisão. Aí não dá para mim tomar a decisão nessa empresa de escolher a ferramenta e tal, só porque tem mais recurso ou por causa disso ou daquilo. Não, porque tem que ser uma decisão agora de cima para baixo. Eu não posso olhar para a ferramenta mais só com viés técnico, porque eu preciso ter ali dentro situações que me levam a uma melhor tomada de decisão. Não dá para a gente adotar uma ferramenta porque porque falam que é melhor, porque isso, porque aquilo, só que a liderança, o time técnico ou o time tático da empresa e o nível estratégico não consegue usar, não consegue extrair um relatório, não consegue acompanhar um indicador, não tem isso integrado com outras ferramentas que usa dentro da empresa, então não conseguem tomar decisões sobre aquilo. É a melhor ferramenta a nível operacional? Às vezes é que tem mais recursos, às vezes... Mas o teu time não tem maturidade para poder usar. Não, às vezes a parte operacional ela está atendendo muito bem, só que às vezes quando vai para o tático e para coisa, não que a ferramenta não atenda, mas ela não, o teu tático e o operacional não consegue dar continuidade dali, para nível de facilitar o trabalho das outras camadas dentro da empresa. Aí a ferramenta acaba gerando mais problemas às vezes do que solução, porque eu vou ter um operacional funcionando bem, mas eu não consigo tomar decisão em cima daquilo, eu não consigo ter um indicador, eu não consigo extrair alguma coisa. Às vezes não é porque a ferramenta não tem, é porque simplesmente o time ou a gente não está acostumado com isso, porque a decisão foi de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Então é preciso ter um pouquinho de cuidado, né, no entendimento sobre essa tomada de automação, porque é isso. Tem trabalho que vai morrer no primeiro nível, mas tem trabalho que vai chegar lá no terceiro nível. E aí toda essa cadeia ela tem que estar integrada. Acho que a automatização só funciona bem quando a gente fala de integração. Ela tem que facilitar a integração entre os setores dentro da empresa. Aí começa a fazer sentido. Eu acho que isso que você está falando condiz muito com a realidade que a gente encontra, porque o que a gente vê? A briga entre os setores para cada um contratar a ferramenta que é melhor para a rotina de trabalho dele. E aí é até legal, porque você vê que o teu time está preocupado em melhorar a rotina dele. Mas aí vem um ponto importante, que é a cabeça do líder, do gestor ali, para olhar essa situação e ver o que é condizente para o resultado que a empresa espera, e não só para a rotina do colaborador. E aí vem um gancho para eu te perguntar, você como CEO de empresa, eu sei que aqui você já fez isso, troca de ferramenta, colocando ferramenta para o time usar. Qual o desafio que você acha o que é mais desafiador nessa hora? Porque muitos dos que estão nos ouvindo provavelmente já têm ferramentas, né? E estão em processo, a maioria que a gente vê que é o processo de transição ou de troca, né? Porque alguns têm as suas famosas ferramentas de suporte que eles mesmos desenvolveram, outros já têm a famosa ferramenta de controle de pagamento. Tem muitas software houses que ainda, os seus departamentos financeiros ainda fazem baixa manual, né? Mas é porque fica preocupado que como é que eu integro isso com uma ferramenta que faça o controle de contrato, que integre direto com o meu banco, que aí já envolve o financeiro, envolve o comercial. Então qual é o desafio, Túlio? Você como CEO, assim, à frente das empresas hoje,
quando você pensa nessa questão de automatizar algum processo, ter uma ferramenta implantando para automatizar aí a integração entre os setores, que eu acho que esse foi um ponto-chave do que você falou aqui, qual o grande desafio que você encara e o que você pode dar de dica para quem está ouvindo a gente aqui, cara? Ó, o desafio são vários, mas o que a gente tem no primeiro ano são erros, né, que acontecem muito. Eu acho que o grande erro que pode acontecer nesse processo da liderança na escolha da ferramenta é a omissão da liderança nessa tomada de decisão. É ela pegar e delegar essa responsabilidade 100% para quem está lá no operacional. Legal? Porque aquilo que eu estou falando, nem sempre a melhor ferramenta operacional vai ser a melhor ferramenta para tomada de decisão no contexto geral da empresa. Então, a pessoa que trabalha na tomada de decisão, então se a gente for botar uma ferramenta de suporte, eu tenho o cara que atende, eu tenho o cara que gerencia o time de atendimento e eu tenho o nível estratégico da empresa tomando decisão sobre esses dois setores abaixo. Às vezes a melhor ferramenta operacional não vai ser a melhor ferramenta para o nível estratégico. E se a gente for olhar o contexto geral da empresa, para mim, aí vem aqui a opinião pessoal do Túlio, eu prefiro que lá no operacional tenha algum gargalo, algum tipo de dificuldadezinha, mas essa ferramenta não tem esse recurso, ou não faz isso e tal, beleza, do que eu falar, não, essa ferramenta lá no operacional faz tudo, mas aqui eu não consigo tomar decisão com o todo. Então eu prefiro tomar decisão com o todo, legal, e gerar algum gargalo lá, porque esse gargalo lá é mais fácil de resolver do que o gargalo estratégico ou o gargalo tático. Então o operacional é mais fácil. A gente consegue entrar em contato com o pessoal da ferramenta, dependendo da situação, a gente consegue contratar alguma hora técnica para desenvolver aquilo, a gente consegue usar alguma ferramenta de automação ou integração para integrar com aquela ferramenta e gerar isso daí para a gente. A parte técnica, ela é sempre mais fácil de resolver do que o contexto de administração e estratégico da empresa, porque aí passa por uma outra camada intelectual que a gente não acha em qualquer esquina, legal? Então, o maior erro é esse, para mim é o pessoal do nível tático e estratégico não se envolver nessa tomada de decisão, delegar sempre, pega lá pro líder de suporte e fala, cara, escolhe a melhor ferramenta para você e a gente vai assinar. Beleza, o cara vai assinar uma ferramenta boa operacionalmente, mas aí às vezes chega lá no estratégico, o cara não consegue usar, não tem o indicador que ele precisa, não tem os números, não consegue entregar com a ferramenta que ele precisa para poder extrair informação, ou ele não consegue usar, e na maioria das vezes ele não tem nem a senha para acessar aquele negócio. Legal? Então ele não se importa com isso. E aí a software house começa a sofrer algumas coisas que às vezes a gente não sabe por que está sofrendo. E aí é isso, é febre que está acontecendo por causa desse câncer que foi gerado quando lá numa tomada de decisão importante para a empresa, a gente simplesmente delargou essa tomada de decisão. Então, esse é o principal erro que pode acontecer. Agora, os desafios que tem, né, e que a gente passa é muito mimimi, né, do time por conta de que, não, porque antes era assim, porque não sei o quê, cara, aí é o que eu falando, a liderança ela tem que se envolver no processo, porque quem estabelece padrões é a liderança. Senão, a gente vai ter, assim, uma das piores coisas que pode acontecer é a empresa ser refém de determinadas pessoas-chaves. Né? Você tem uma, duas, três pessoas que a empresa fique refém delas e fala, cara, não posso mandar essa pessoa embora, porque essa pessoa detém o conhecimento, detém isso é muito ruim. A empresa ela tem que ter métodos e processos onde pessoas normais, legal, consigam entrar e fazer trabalhos excepcionais. Essa é a jornada da empresa. Só que essa definição de métodos e processos, ela vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, se eu já olho com essa ótica, não faz sentido eu delegar a escolha da ferramenta para o meu setor operacional, porque definição de métodos e processos é de baixo para cima, não é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, eu preciso estar ali definindo, porque a ferramenta ela vai ser um norte para o processo, para o desenho do processo. Entendeu? Então, eu preciso estar olhando e participando desse processo, mesmo que lá embaixo doa, porque existe uma outra que faz melhor, faz mais rápido e tudo mais, mas para o processo que a gente tem, é mais importante que seja assim, desse jeito, do que de outro jeito. Entendeu? Então, precisa da participação direta da liderança para definir rumos, para bater o martelo sobre rumos, independente do mimimi. Acho que o maior desafio é esse, porque passa por muito mimimi. Porque assim não funciona, porque assim não sei o quê. Porque assim, meu irmão, você foi feito, você tá aqui dentro da empresa para fazer um bom trabalho. Legal? E aí,
Se esse bom trabalho passa pela ferramenta A, B ou C, não passa pela sua competência de tomada de decisão. Não dá, vamos pegar aqui e trocar de contexto, né? Não dá para o cara ser contratado para ser motorista de uma empresa de ônibus e chegar lá e falar assim, não, eu só dirijo Mercedes, não dirijo Marco Polo. Entendeu? Ou não dirijo Caio, né? Que são marcas de ônibus que tem aí. Não, eu só dirijo Mercedes. Se a empresa não contratar Mercedes, não dá para fazer o meu trabalho. Não tem isso. Ele vai chegar lá, eu sou pago para dirigir muito bem, para ser um ótimo motorista, né? Para cumprir as leis de trânsito, fazer o meu trabalho, sair no horário, chegar no horário, legal, respeitar as leis, esse é o meu trabalho. A ferramenta que eu vou usar, a empresa me dá. Às vezes ela vai me dar um ônibus, que eu não conheço, não entendo muito de ônibus, mas que, cara, a alavanca aqui é mais dura. Vai me dar um outro que tem uma marcha automática, esse daqui não tem, e tudo mais, lógico, a gente pode facilitando, a empresa vai sempre trabalhar para melhorar. Mas a empresa, se ela tem esse ônibus, que talvez não seja o melhor ônibus hoje, é porque as condições dela e a nível estratégico para ela faz mais sentido ter esse ônibus hoje do que ter um ônibus melhor, mais caro, mas que não vai gerar o lucro e o crescimento que a empresa precisa. Então, basicamente é isso. Essa tomada de decisão sobre a ferramenta, ela tem que vir de cima para baixo e todas as camadas têm que participar dentro desse processo. Legal? O maior desafio que você vai enfrentar é muito mimimi, é muito chororô, mas aí é entendendo que a coisa mais importante para a empresa é nós precisamos ter métodos e processos definidos para que pessoas simples consigam sentar e executar trabalhos excepcionais. É isso que tem que acontecer. Acho que essa é a visão sobre a automatização de processos. E erroneamente, muitos CEOs só participam nessa tomada de decisão de escolha de ferramenta na hora de aprovar ou não o valor que vai pagar nessa ferramenta por mês. Sim. E eu vejo muito que essa falta de, esse mimimi, muitas das vezes é gerado porque o CEO não sabe vender isso para o time, né? Porque se você fala de uma troca de ferramenta em que talvez o cara tenha que dar 2 ou 3 cliques a mais para ele ali no operacional, isso vai fazer para ele um impacto. Ele está achando que vai trabalhar mais. Mas se você mostra que esses 2 cliques a mais vão deixar mais fácil a rotina de trabalho dele, o cara agarra também a ideia, né? Você defende muito a ideia de que toda vez que a gente tem uma mudança de processo ou que você tem uma mudança de ferramenta, é importante que a liderança molhe os pés junto com o operacional. Sim. Então, acho que isso também diminui o ruído, diminui o mimimi, né? E pegando esse gancho, uma das nossas empresas aqui, a Simple, ela desenvolve uma ferramenta que é o Planix, né? Que é o Planix hoje é uma ferramenta que ajuda em fluxo de trabalho de quase todos os setores da software house, né? E o que te levou a elaborar esse projeto junto com o time da Simple? O que na cabeça do Túlio falou, cara, isso aqui vai ser feito porque vai fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil? Como é que você acredita que partiu esse processo? Foi esse norte do propósito, né, de fazer parte positivamente da história do mercado de software que faz a gente olhar para esse mercado como um todo. Então a gente está na tomada de decisão aqui sempre olhando todo o mercado e vendo quais são as carências, quais são as deficiências, o que a software house está passando de dor que a gente pode ajudar de alguma forma dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que a gente tem na mão. Então, para quem conhece meu background, eu fui programador por mais de 10 anos dentro de software house, me tornei embarcadeiro MVP e tudo mais. Então, a programação ela é algo que é um sangue que corre na veia, né? Então, quando pensa em resolver um problema, a cabeça do programador ela toma a frente sempre. E as software houses durante muito tempo não o que eu falo, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, a gente automatiza, a gente implementa processo, a gente melhora o processo de gestão de vários clientes, mas o nosso, às vezes, é muito capenga, né? Da software house acaba sendo muito capenga. E aí veio essa necessidade. Primeiro, o Planix nasceu como um treinamento, né? Foi um projeto que a gente fez, um piloto que a gente fez dentro de um treinamento. Aí a gente viu que aquilo tinha valor para poder usar internamente, dentro da nossa operação. Então a gente começou a usar dentro da nossa operação internamente para gerenciar processo. Então o Planix nasceu, o primeiro uso profissional dele foi para ser um Trello melhorado. Né? A gente usava o Trello para algumas coisas, mas faltava no Trello algumas questões de automatização de processos, alguns indicadores e tudo mais. Então ele virou um Trello melhorado, só que a partir dali ele começou a evoluir com a premissa de falar, cara, isso aqui tem um valor muito bacana para o dia a dia de uma software house, para a gente poder botar isso dentro da operação da software house e integrar os setores, coisas que a software house até hoje aqui no Brasil não tem. Legal que são setores integrados, né? A gente tem hoje o cara que usa uma ferramenta para
controlar o financeiro, aí usa outra para o suporte, aí usa outra para gestão de projeto, aí usa outra para atendimento ao cliente, aí usa outra para gestão de métodos e processos, e não consegue comunicar e falar, e na hora de tomar uma decisão sobre alguma coisa na empresa, os dados estão muito soltos. Ele acaba não tomando a decisão baseado em dados, acaba tomando a decisão baseada em feeling, em sentimento, que muitas das vezes são decisões equivocadas. Né? Então, tendo essa consciência de que as melhores decisões são aquelas que são embasadas em números, o Planix foi crescendo no conceito de ser um all-in-one para a software house. Então hoje ele já abrange uma boa parte dos setores da software house, legal? E consegue fazer essa integração das informações, dos dados, para que a ideia principal que rola por trás do Planix é que desde o teu suporte nível 1 até o fundador, diretor da empresa, eles cheguem de manhã e façam um login no Planix e seja a única ferramenta que eles vão usar para trabalhar durante todo o dia. Esse é o conceito por trás do que está sendo construído dentro do Planix hoje. Então, a ideia principal é essa, é trazer exatamente essa facilidade na gestão e na operação da software house de cima para baixo. E você que está ouvindo a gente aqui e está interessado em alguma coisa, entender mais sobre o Planix, aqui na descrição você vai encontrar o link da página principal do Planix. Lá você clica, você consegue entender como é que funciona toda a ferramenta. E caso você queira entender mais sobre os recursos do Planix, você pode também no YouTube, o canal do Planix lá, tem toda a playlist te ensinando a utilizar a ferramenta do início até o fim. Porque a ideia é ter zero atrito, é você conseguir chegar lá, contratar e utilizar a ferramenta tranquilamente. E a gente sabe que também dentro do Planix, e isso influencia não só no Planix, mas em qualquer ferramenta de automação, uma das essências são os indicadores. Né? Sim. Então, cada coisa que é feita dentro do Planix é sempre com a ideia de trazer o resultado, os indicadores. Porque isso vem direto numa pergunta que eu vou te fazer, né? Que assim, não é importante também, na hora de contratar a ferramenta, saber o quanto de retorno eu vou ter sobre esse investimento que eu estou fazendo? Já que você, empresário de software, quando contrata, só olha para o valor que você está pagando, você mede hoje o quanto isso está trazendo de retorno? Porque é difícil, né? Pô, o cara, não, muitas das vezes a gente encontra aqui diversas vezes empresário que não sabe nem qual é o custo operacional da software house dele. Então, que dirá quanto ele está tendo de retorno em cima de uma ferramenta. Né? Mas você acha que isso é um ponto importante, Túlio, para analisar? Não, é fundamental. E na última sala eu trouxe esse conceito até meio polêmico e complexo de explicar, que é assim, cara, as software houses do futuro, as software houses que estão crescendo exponencialmente, são software houses que estão buscando as soluções menos custosas, legal? E não as mais baratas. E aí você cria um bug. Nesse momento, cabeça da Nazaré fica. Peraí, não, então, o mais barato era para ser o que custa menos, né? E como que não é? É porque assim, nem sempre o open source, né, a ferramenta gratuita e tal, ela vai te custar menos. Legal? Porque o custo, né, quando você falou de retorno sobre o investimento, aí a gente já entra para alguns termos financeiros e tudo mais, mas o custo de uma ferramenta, ela não está necessariamente somente no valor que eu pago. Porque eu vou usar essa ferramenta no dia a dia. Então, para mim usar essa ferramenta no dia a dia, eu tenho que aprender sobre essa ferramenta, eu tenho que entender essa ferramenta, eu tenho que modelar o meu processo em torno dessa ferramenta. E muitas das vezes, as soluções mais baratas ou as gratuitas, elas não têm e não te oferecem facilidade, suporte, aprendizado, que outras soluções um pouco mais caras ou pagas, ela já consegue te entregar aquilo dali mais pronto. Então, numa linha do tempo, né, que a gente for botar numa curva de aprendizado dentro do processo de implantação de uma ferramenta, às vezes uma ferramenta gratuita, ela vai te custar mais, porque ela vai levar mais tempo de aprendizado, ela vai levar mais horas para você conseguir implantar aquilo, para você conseguir aprender de forma autodidata o uso daquilo. Então, as software houses hoje, que estão crescendo exponencialmente, que estão nesse processo de evolução, elas estão buscando aquilo que custa menos no contexto geral, ou seja, aquilo que tem um custo-benefício mais proveitoso, que tem um valor adequado para a minha operação, que eu consiga implementar em menos tempo, que eu consiga ter o resultado, o retorno daquilo na eficiência da operação de forma mais rápida. Então, quando eu olho para esses três fatores, eu não posso olhar só o quanto eu estou pagando na ferramenta, legal? Porque às vezes eu estou pagando um pouquinho na ferramenta a mais, mas isso daí está me gerando mais eficiência, isso está me gerando um retorno mais rápido, então ela está me custando menos. Né? E nesse jogo de crescimento,
as software houses estão trocando o custo fixo pelo custo variável, ou seja, eu hoje, né, no modelo que a gente tem hoje, é aceitável eu pagar um pouco mais, legal, desde que isso escale com o crescimento da minha empresa, que é o custo variável, legal? Então assim, ó, qual que é o conceito? Isso está até implementado dentro do Planalytics, legal? E aí eu posso trazer esse exemplo estratégico de como você toma uma decisão no negócio olhando para o futuro, para frente, legal? Algumas empresas hoje, principalmente na área de tecnologia, elas não comportam mais eu ter valores fixos muito altos. Não comporta mais. Eu de entrada chegar e ter que pagar um valor porque eu estou startando às vezes o negócio, eu estou num momento de aceleração, um momento de arrancada. Hoje o jogo do marketing é um jogo muito agressivo, então eu preciso ter caixa para estar investindo em marketing, para fazer a aceleração no meu negócio. Então, dificilmente você vai pegar uma software house iniciante que ela vai conseguir te pagar R$5.000 numa implantação de uma ferramenta. Ela não vai. E não é que ela nunca vá pagar. Às vezes, naquele momento, esse dinheiro é mais importante para outro tipo de investimento. Legal? Então, só que ela também não tem tempo, por causa da velocidade, de pegar uma ferramenta gratuita e aprender e fazer. Não. Então, o que ela busca? Aquela que custa menos no processo como um todo, que são o modelo de negócio que escala com o crescimento. Porque, olha só, eu não consigo te pagar R$5.000 na implantação de uma ferramenta. Mas, cara, e gratuito, eu não vou ter tempo nem nessa curva de aprendizado para poder gastar para aprender isso, que eu preciso do retorno rápido. Então vem cá, eu tenho uma ferramenta, por exemplo, e aí vem o modelo, por que o Planalytics funciona do jeito que funciona. O Planalytics custa R$ 49,90 por usuário. Ponto. Então o cara que está começando agora o negócio dele, que tem 2, 3 pessoas, ele vai pagar ali no máximo R$150 para 3 usuários dentro do Planalytics. R$150 numa empresa que fatura 10 mil é completamente aceitável. É completamente aceitável. 1,5% da operação dele, né? Se não é isso, se eu não estou enganado, R$150, 1,5% de 10 mil, legal? 1,5% da operação dele está gastando na ferramenta, legal? Então é completamente aceitável. E isso só vai aumentar esse valor à medida que a empresa cresce. Sim. Entendeu? Então você começa a escalar o crescimento da receita da tua empresa com uma boa ferramenta, com um bom atendimento a nível de processo, de implementação de processo dentro da tua empresa, com o custo que cabe dentro do teu modelo hoje. Então esse é o conceito de estar trocando o mais barato pelo menos custoso. Legal? É o mais barato? Não. É o que custa menos para o teu modelo? Às vezes sim, porque você vai ter o processo tanto de custo adequado quanto velocidade de implementação e aprendizado adequado para o momento da tua empresa. Então, esse é o jogo. Foge daquilo que não atenda esses 3 pilares. Legal? Eu preciso ter o custo, eu preciso ter a implementação, eu preciso ter o aprendizado andando junto nesse jogo. Não adianta eu olhar só para o dinheiro que está saindo. Legal? Porque se eu olho só para o dinheiro que está saindo, às vezes eu estou perdendo nos outros 2 e eu estou tirando eficiência e tomada de decisão dentro da minha empresa. Quero pegar um gancho, porque tá vendo, você que está nos acompanhando aqui, tá vendo essa análise que o Túlio está falando, tá fazendo com vocês, essas dicas que ele está dando, é como tem que funcionar a cabeça do CEO. E você tem visto que a gente está falando aqui durante o episódio sobre tarefas que fazem a empresa funcionar, que fazem a empresa se manter, que fazem a empresa crescer. E a pergunta que eu te faço para você que está me assistindo é o seguinte: você sabe no que você está trabalhando na sua software house hoje? Então, se você não tem essa certeza, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você participe com a gente de 2 dias de imersão lá em Guarulhos, que é a Imersão Software House 10X. Lá a gente te entrega um compilado de ferramentas, são mais de 24 ferramentas que a gente entrega, que vai te ajudar em 6 pilares da software house, que a gente considera que são pilares fundamentais: finanças, pessoas, vendas, marketing, produto, suporte, treinamento e implantação. Então a gente vai te entregar o suporte, treinamento e implantação, a gente considera como setor de distribuição, por isso que são 6 pilares, né? Então a gente te entrega ferramentas prontas, além de fazer um diagnóstico contigo de cada pilar desse, a gente te entrega ferramentas que vão ajudar você a tratar as causas dos problemas que você vive em cada um desses pilares, e não só os sintomas. Então, se você quer descobrir um pouco mais do que é a 10X, faz o seguinte: aqui na descrição do vídeo tem um link onde você clica, você consegue entender detalhadamente o que é a Software House 10X. Tem um vídeo muito bacana onde o Túlio te explica como funciona a Software House 10X. Logo no terceiro, no quarto bloco,
tem vários depoimentos de empresários que, como você, buscavam soluções para problemas que estavam vivendo e tiveram a sensação que a gente, que estando com a gente lá durante os 2 dias, nós estávamos visitando a empresa deles, já tínhamos visitado a empresa deles. Então também quero causar essa sensação em você. Só que para isso você tem que estar lá com a gente. E o primeiro passo para estar lá com a gente é clicar nesse link, colocar os seus dados lá certinho para que o nosso setor comercial consiga entrar em contato contigo e finalize a sua inscrição lá com a gente. Então, sinceramente, espero que você que está nos assistindo aqui consiga estar lá com a gente para que a gente também possa cumprir o nosso propósito de fazer parte positivamente da história da tua empresa que faz parte do mercado de software do Brasil. Então, Túlio, a gente entendendo tudo isso que foi falado aqui, a gente vê a etapa de análise de fluxo do trabalho, que é importante, estabelecer o processo, a análise junto, de cima para baixo, para que a gente não tenha tomada de decisões só de acordo com necessidade de rotina, mas alinhada à necessidade de objetivo e de estratégia da empresa. A decisão não pode ser tomada só pensando no valor que a gente vai pagar, né? Você agora trouxe uma clareza grande aí, que não é só o preço, a gente tem que ver esse custo. Sobre o preço, até para pegar um exemplo que foge o plano, Alex, né? Porque senão a gente vai ficar... Parece que é merchan e não é isso. Lá no começo do negócio, quando eu estava na escola de programação, na academia, eu utilizava uma ferramenta, né, que eu acho que muita gente conhece, que é o Active Campaign. A gente usa até hoje. Até hoje. É o Active Campaign. E o Active Campaign talvez seja uma das ferramentas mais caras para automação de fluxo de e-mail, né, e gestão de parte de e-mail, marketing, hoje dentro do mercado. Ele talvez seja uma das ferramentas mais caras. Eu assinei o Active Campaign quando o negócio estava começando. E tinha um custo financeiro alto para a operação na época. A operação não era uma operação como é hoje. Legal? Então aquilo tinha um peso muito grande. Só que ele me trazia tantos benefícios. Eu comecei, para a galera que já futucou com isso aí vai entender. Eu comecei no primeiro momento, meus primeiros 1, 2, 3 meses foi usando o MailChimp, que tinha a promessa do gratuito. Legal? Então, como estava ali, eu comecei usando o MailChimp. E agarrava, o negócio não ia, eu queria fazer algumas coisas que não conseguia e não tinha ali algumas opções. Aí assinei o MailChimp, né, para poder fazer, e também o negócio não ia muito bem, porque era uma ferramenta barata. E tá tudo bem, não tem problema nenhum na ferramenta. Ela entrega aquilo que ela se propõe pelo preço que ela tá adequado no mercado. Não é que a ferramenta é boa ou é ruim, ela vale aquilo que ela entrega. Sim. E tá ótimo, beleza. Só que com 2, 3 meses, e eu entendi que aquilo era uma coisa chave na operação. Então eu migrei para o Active Campaign, pagando muito mais caro do que eu pagava no MailChimp. E que na época tinha um percentual muito grande no meu faturamento, a assinatura dessa ferramenta. Muito custosa, muito cara para mim, financeiramente. Mas quando eu olho os 3 pilares, ela me trouxe uma eficiência, ela me trouxe uma produtividade, ela me trouxe um resultado, porque me trouxe a possibilidade de fazer outras coisas, que o custo dela se tornou irrisório de acordo com a escala de crescimento que o negócio teve após a adoção dela. Então não necessariamente é o preço, só o preço. O preço é fundamental. Também não adiantava eu assinar ela e não conseguir pagar ou ficar devendo. Exatamente. Legal? Então o preço faz parte disso tudo, né? Eu tenho preço, eu tenho lá a parte de aprendizado, eu tenho retorno, que isso vai me trazer eficiência, que isso daí vai me trazer no processo como um todo. Então, não olha só para o mais barato, legal? Olha o que atende esse tripé, porque às vezes, talvez hoje vai ser na parte financeira, seja um certo sacrifício o pagamento de uma ferramenta melhor, mas isso vai te trazer um crescimento em escala que uma ferramenta mais barata ou gratuita não te traria. Um exemplo que eu dou muito claro disso, que eu vejo em várias empresas, é a adoção do Gira. A gente tem até o Fernandes, que é o nosso mentor lá da parte de ágil, né? Ele abobina o Gira, né? Mas qual que é a questão? O Gira ele é muito atrativo por ele ser uma ferramenta gratuita. E o Gira ele é muito bom. O Gira ele é muito bom, ele é muito completo. Só que ele é tão completo que ele passa a ser muito complexo. E a maioria das empresas de software médias, né, pequenas e médias, que começam a tentar adotar o Gira, não conseguem ter a performance que imaginaram que teria com o uso da ferramenta por causa da complexidade e também a curva de aprendizado alta por não ser por você ter que meio que autodidata fazer o negócio.
Então você acaba não fazendo bem feito, não extraindo o melhor da ferramenta, e o que era para te gerar uma velocidade, uma certa melhoria a nível de adoção de processo, acaba te gerando muito mais burocracia, legal? Dentro da operação, acaba engessando algumas coisas e acaba tendo um custo muito mais alto do que se você adotasse algum tipo de ferramenta paga para esse processo, onde você tivesse mais facilidade, melhor experiência do usuário, um suporte mais próximo, mais conteúdo para consumir sobre aquilo, legal, para diminuir essa curva de aprendizado, suporte dentro da implantação dessa ferramenta lá dentro. Isso te traria um custo muito menor do que ficar durante um longo tempo com o Gira sem extrair o melhor dele, passando dor de cabeça com aquilo, legal, com o time sem conseguir usar ou não usando da forma correta e tudo mais. Então o Gira é um bom exemplo. O Gira, comparado com qualquer outra ferramenta de gestão de processo, de projeto, é um bom exemplo do que é custoso e barato, sabe? Acho que tem que ter esse equilíbrio. Se você já tem um profissional bom que domina o Gira e tal, aí beleza, tal, ótimo, né? Mas essa é uma exceção, isso não é uma regra. O Gira, como eu falei, o Gira é uma ferramenta muito boa e super completa, só que precisa do nível de maturidade do teu time para usar ela, que muitas das vezes você não vai estar preparado para isso. É porque eu acredito, Túlio, que isso bate muito com o que a gente falou no início. A maturidade exigida para usar a ferramenta é porque é o mesmo nível de entendimento que ele tem sobre o resultado do que ele está fazendo. E isso falta muito nos times das software houses, né? A gente sabe que tem essa carência. O melhor recurso utilizado nas ferramentas de fluxo, de automação de trabalho, a gente sabe que é a parte de Kanban, que é onde eles usam bem, que tem 3 etapas geralmente, eles são craques em fazer aquilo ali. Isso aí. Mas o restante, eles não conseguem acompanhar. E isso que é o grande problema que eu vejo nessa questão da contratação da ferramenta, sabe? Porque, por exemplo, o Gira... o que eu vejo que a gente tem feito aqui nas nossas mentorias e que você pratica muito nas empresas é você ter uma ferramenta que te possibilite chegar às minúcias que você deseja, mas que para iniciar e startar o processo seja simples. Sim. Você não precisa, para usar a ferramenta, ter que saber usar todos os recursos. Você pode ir rodando PDCA à medida que teu nível de maturidade vai aumentando. Então acho que também é uma boa dica, né? Quando ele for contratar uma ferramenta, não ser uma ferramenta que exija que para ele extrair o mínimo dela, o cara tem que saber fazer um MBA. Exatamente. Porque isso é muito difícil com as rotinas dinâmicas que a gente tem dentro da software house. A gente caminhando aqui pro final desse episódio, porque acho que esse é um tema bacana da gente conversar, tem bastante coisa para explorar. Se a gente estabelecesse um passo a passo aqui para o empresário que está nos assistindo, né? Com essa revisão que a gente fez aqui, já do que a gente falou durante esse episódio, qual desses passos você acredita que é o mais importante na hora de estabelecer a ferramenta, a contratação da ferramenta no fluxo? Vamos lá. Então, para a gente sair daqui com passo a passo, né? Identifique quais são os gargalos da tua operação, olhando de cima para baixo. Legal? Antes de você olhar de baixo para cima, olha de cima para baixo. Ou seja, o que você não tem visão hoje dentro do teu negócio? Acho que isso é fundamental. Se você é líder, se é gestor, aonde está te faltando visão? Né? A gente como líder tem que ter um 360 na empresa. Tem que abrir uma ferramenta e tem que conseguir saber o que está acontecendo na minha empresa, o que melhorou, o que piorou. Então isso é fundamental. Então, o que te falta visão hoje? Entendendo o que te falta visão hoje, você vai descer na operação junto com o time para entender por que essa visão não está chegando. Às vezes você já tem uma ferramenta, mas não está sendo bem explorada, ou às vezes vai ser necessário a adoção de alguma outra ferramenta dentro desse processo. Então, sendo necessário, molhe os pés junto com o time, teste, veja como é que funciona, veja o que vai trazer a facilidade correta primeiro para a tua gestão, depois para a operação do time. Legal? Isso acontecendo, analise essa questão do custo, do retorno sobre esse investimento, que é o mesmo retorno que você exige do teu cliente, né? Por que teu cliente tem que usar a sua ferramenta e não usar uma ferramenta gratuita no mercado? Você provavelmente já tem argumentos para quebrar a sua objeção. Então, aplique esses mesmos argumentos dentro do teu negócio. Possivelmente porque a tua ferramenta é mais completa, porque a tua ferramenta tem um suporte diferenciado, porque a tua ferramenta entrega recursos que a versão gratuita não tem, porque a tua ferramenta traz uma agilidade que a versão gratuita não tem. Então, pega esses mesmos argumentos e olha agora para o teu negócio. Por que você vai adotar uma ferramenta que vai ter um certo custo financeiro em vez de uma gratuita? Porque ela vai te entregar tudo isso que você entrega para o seu cliente também, muitas das vezes. E isso, no médio e longo prazo, se torna muito menos custoso do que você ficar muito tempo com processos mal feitos, mal definidos, mal gerenciados dentro do teu negócio.
Então, analisa isso de cima para baixo, vê onde você não tem visão, desce, testa, implementa o processo, adotando e fazendo a escolha da ferramenta que vai automatizar ou melhorar algum desses processos. Respeite o processo da ferramenta, acho que isso é fundamental. Legal? Não tente que a ferramenta se adeque ao seu processo, mas, cara, entenda, se a ferramenta entrega o que eu preciso, entrega. Então, eu vou me adequar a esse processo para extrair o melhor dali de dentro para o meu negócio. Então, se adequando ao processo da ferramenta que você escolher, com toda certeza você vai ter uma eficiência muito boa dentro da tua empresa. Às vezes, não é o caminho que você está desenhando, mas às vezes, com a adoção do processo que foi pensado por especialistas que desenvolveram aquela ferramenta, vai te dar uma visão muito melhor do que a visão que você está tendo hoje. Às vezes você só não sabe porque você não experimentou, não molhou o pé ainda nesse caminho. Então, escolha a ferramenta, adote, siga o processo de cima para baixo, hierarquicamente. Cuidado com os mimimis, aquilo que lembra desse exemplo do motorista de ônibus, entendeu? Então, cuidado com os mimimis. A empresa tem que tomar a decisão pelo todo, não por uma única fração de demanda que está acontecendo. Então, olhe, toma a decisão pelo todo. Às vezes vai melhorar algumas coisas, outras vão piorar, mas está tudo bem, faz parte do processo, a gente vai adequando e ajustando isso com o tempo. E, pegando esse gancho aqui do mimimi, aprenda a vender a ideia da troca da ferramenta, da contratação de uma ferramenta que você acredita que vai ajudar no objetivo maior da sua software house. E para isso, é só você vender os benefícios que essa ferramenta vai trazer para a rotina de trabalho dele, ao invés de ser só mais uma coisa que você vai impor, porque dificilmente aí esse mimimi vai florescer dentro da empresa. O que tem que acontecer assim, ó, escolher um caminho vai até o final. Vai até o final. Entendeu? O grande problema é que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com coisas legais, com ferramentas bacanas, com coisas que que tem a promessa de melhorar e não tem problema, melhora mesmo. Só que muitas das vezes a gente não vai até o final com isso daí. Então a gente começa e para, então vai perdendo autoridade, vai perdendo confiança, legal? E aí vai gerando só complexidade atrás de complexidade. Então é melhor você ter um caminho que ele não seja o caminho mais hypado que seja, mas seja um caminho constante até o final de um processo, até que te dê uma previsibilidade, uma segurança no desenrolar do trabalho no dia a dia. Então é isso, é constância. Até porque para mim fica muito claro que complexidade em operação é sinônimo de trava de processo. Sim. Toda vez que você deixa muito complexo, as coisas não têm continuidade. É só você olhar tudo que você implantou, que você achou lindo quando te demonstraram, mas que depois você não conseguiu dar continuidade porque é complexo demais para você fazer na rotina dinâmica. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê aí a qualquer momento. Túlio, muito obrigado por ter estado aqui com a gente mais um episódio. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.